Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 28. Vamos aí meditar na palavra de Deus. A lição hoje vem falando sobre Daniel 2, né? É um capítulo bastante conhecido, fala dali do sonho, né, de Nabucodonosor, teve de uma estátua, né? Ele chamou ali os adivinhos, né? Ele chamou os magos para que eles pudessem desvendar ali o sonho que ele havia tido, a interpretação desse sonho, mas nenhum deles soube dizer sobre a interpretação. Nós sabemos que Nabucodonosor pediu para que matassem todos os magos, todos os adivinhos naquela ocasião. Daniel estava lá em Babilônia, como cativo, não é isso? E ele se colocou perante Deus, pediu para que os amigos intercedessem também, e Deus deu a interpretação deste sonho para ele. Ele pediu para que se fosse colocado ali perante o rei Nabucodonosor, para que ele pudesse ali divulgar, né, a interpretação do sonho. Foi isso que ele fez, né? Nós vimos que a cabeça de ouro significava aí o Império Babilônico, né, onde Nabucodonosor era o rei. Vimos também que o peito e os braços dessa estátua, né, de prata simbolizava ali o Império dos Medos e dos Persas. Vimos que o ventre e os quadris de bronze significavam o Império Grego, de Alexandre o Grande. Vimos também que as pernas de ferro eram o Império Romano, não é isso? E os pés, que era feita de barro e de ferro, seria aí o Império Romano restaurado, ou seja, a Europa dividida, não é isso? E nós vimos que cada um desses reinos aí citados na estátua, eles foram reinos que colocaram o povo de Deus como escravo, não seguiram a vontade de Deus, não é isso? E seguiam a sua própria vontade, não é isso? Vimos que no fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando aí uma nova confiança no progresso humano. A exposição de Paris aí que aconteceu em 1900 foi um exemplo aí de demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava que todos os avanços aí tecnológicos, científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Porém, no final aí do século XX, entre muitos pensadores, havia um grande otimismo que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e da capacidade humana de se aperfeiçoar, continuariam inaugurariam aí uma nova era, né? Mas, no entanto, lá por volta de 1914 a 1908, entrou aí, né, a Primeira Guerra Mundial, onde no final do século XX aí, nós tivemos aí mais de 200 milhões de pessoas haviam aí morrido em guerras, né? Apesar de todo o avanço tecnológico que tinha, né, e está tendo até hoje, nós precisamos entender e compreender que essa pedra, né, que sem auxílio de mãos veio e esmiuçou ali os pés da estátua feitos de barro e de ferro, destruiu todo esse reino. E esse reino, né, é simbolizado aí nessa pedra aí, que sem auxílio de mãos destruiu ali os pés da estátua, onde estamos vivendo hoje, não é isso? Essa pedra sem auxílio de mãos, que derrubou ali e desmiuçou os pés da estátua, que é feita de ferro e barro, é o reino que será estabelecido de Deus, não é isso? O reino de Deus, né? Um reino que vai preencher toda a terra, né?
e que ele vai subsistir e não será destruído nunca mais. Esse reino de Deus, que eu e você temos que estar esperando, nos preparando para ele, né? Porque, como diz a própria palavra, ele vai durar para sempre, não é isso? Por isso a nossa esperança não deve ser colocada no reino terrestre, né? Porque ele vai ser totalmente aniquilado, destruído. Um novo reino vai ser instalado, no reino de Deus, esse, onde ele vai povoar, ele vai preencher toda a terra. Então a nossa esperança não deve estar no reino terrestre. Por mais que você tenha otimismo, que haverá paz, haverá segurança e haverá prosperidade no reino terrestre, isso tudo não vai acontecer. As coisas vão cada vez mais piorar, né? E nós temos que manter a nossa esperança, a nossa confiança no reino, na volta de Cristo, que ele vai voltar e vai instalar aí um novo reino, um reino eterno, né? Então nós não devemos confiar, né? Não colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança nesse reino, no reino do mundo, mas sim no reino eterno que vai ser estabelecido, né, com a volta de Cristo Jesus. Que a sua esperança, a minha esperança, a esperança de cada um de nós, seja nesse reino que vai ser estabelecido, reino eterno, reino de Deus, né? Porque não devemos brigar, né, pelo reino e confiar nesse reino terreno, mas sim a nossa esperança, a nossa confiança deve estar nesse reino eterno que vai ser estabelecido quando Jesus voltar e vier resgatar os seus escolhidos, os que ficaram fiéis, são os fiéis adoradores do Senhor, aqueles que guardaram seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos e mantiveram-se firmes no testemunho de Jesus. Que você esteja se preparando a cada dia para esse grande encontro e para o restabelecimento do reino de Deus, o reino eterno. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa esperança. Que Deus te abençoe e te dê aí uma segunda-feira abençoada, meu desejo, minha oração. Amém.